Então, aqui, eu vou começando aqui a ler, sempre eu leio um pouquinho, né, sobre psicanálise, e esse texto aqui é especificamente sobre psicanálise e o Grande Sertão, né, pegando aqui bem o conceito de Lalande, que é um conceito difícil, mas, assim, nos desdobramentos dele, né, mas que é o momento de aquisição da linguagem, né? Um conceito que trata sobre esse momento onde o ínfans, aquele que ainda não fala, entra na linguagem, né? Então, o Brasil resolveu manter essa tradução, porque em francês é la langue, tudo junto, né? Um conceito que foi cunhado por Lacan, esse conceito, e a gente traduzia por a língua, né? Então, às vezes, a língua é quase como se sem língua, né? Porque o a também, como prefixo, ele às vezes tem uma conotação de negativa, né? Mas se a gente também pensar na sonorização do verbo haver, né? A língua, né? Mas o que ficou mais próximo mesmo foi o lalangue, porque é o laleio do bebê, né? Aquele bebê naquele laleio, pegando sons, experimentando sons e tal, e fazendo a sua entrada na linguagem, né? Quem tem esse privilégio de estudar psicanálise, estudar o conceito de Lalang, e ter um bebê por perto, é muito interessante, é muito divertido a gente ver esse momento onde a criança está brincando, né, com os sons. É muito bonito. E o Guimarães Rosa faz isso o tempo inteiro na obra dele, né? Ele brinca com os sons, né? Às vezes ele brinca tanto com os sons que a gente fica meio perdido aqui com aquilo que vem. Então, aqui, prosseguindo aqui no que eu estava lendo, é assim, a língua, então, a língua como fonte de prazer e como meio de gozo é evocada por Barthes nos termos de uma utopia. O rumor da língua, né, é um livro dele que tem esse título, O Rumor da Língua, para ele, aponta para a utopia da língua como música do sentido. Acho que tem uma coisinha aqui, deixa eu tirar isso. Como música do sentido. Esse não sentido que faria ouvir ao longe um sentido agora liberto de todas as agressões, de que o signo formado na triste e selvagem história dos homens é a caixa de Pandora. Isso é uma citação do Barthes, 1988. As ideias de Barthes se mostram de maneira evidente como sendo fruto do encontro e grande interesse seu pelo ensino de Lacan durante a década de 70, um encontro que vai definitivamente arruinar as aspirações científicas existentes anteriormente em sua obra. Em Litura Terra, Lacan evoca a literatura para abordar o litoral existente na experiência psicanalítica entre os registros do simbólico e do real, ou, em outras palavras, entre o saber e o gozo. Um litoral que, em suas palavras, desenha a borda do furo no saber. O real pode ser compreendido como a borda do sistema da linguagem. O real é aquilo que excede ao registro do simbólico e ao registro da significação. A letra articulada ao real é uma suplência que cumpre uma função distinta da representação, conjugando e separando esses dois campos, mantendo-os em uma constante conjunção e disjunção. Aborda a função da letra de maneira mais literária que conceitual, afirmando sobre o sujeito do inconsciente. O sujeito, isso aqui é Lacan, tá? O sujeito é dividido pela linguagem como em toda parte, mas um de seus registros pode satisfazer-se com a referência escrita e o outro com a fala. Esse litoral é evocado por Barthes na medida em que, para o autor, a assimilação da literatura à escritura e ao texto configura-se um entre-lugar. Por literatura, ele entende, né, o Barthes, ele entende não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática do escrever.
O rumor da língua, conforme evoca Barthes com Lacan, é a própria disjunção entre a letra e o sistema simbólico, o que desvela um gozo fora do campo do sentido. Isso permite a Lacan afirmar que a escritura se encontra no registro do real. Lacan demonstra, a partir do conceito de Lalande, que, conforme dito anteriormente, gente, esse conceito de Lalande, ele é muito importante. Às vezes, quando a gente está escrevendo, né, a gente que escreve, as pessoas que escrevem, principalmente, eu acho que quem deve ter depoimento para dar sobre isso, testemunho, são os escritores, né? Jô, que está aí, eu vou falar uma coisa, você vê se isso se dá com você. Às vezes você está escrevendo um texto que você idealizou aquele texto, você pensou sobre ele, você começa a escrever. De repente, você toma um rumo no seu escrito que não era exatamente aquele que você havia se proposto a fazer. É como se aquilo começasse a vir no seu escrito de algum lugar que você não sabe de onde, mas está ali. É quase como aquele escrito passasse a dirigir a sua escrita. Né? Não sei se você já viveu, provavelmente sim, essa experiência, e isso só pode estar vindo lá da coisa mais antiga, mais primitiva que a gente tem, enquanto essa formação, esse ajuntamento, esse juntar de sons, né, que às vezes o bebê, quando está começando a fazer os seus laleios, ele fica também prestando atenção naquilo que vem como escuta dele. Né? Então, esse sem sentido, na verdade, é o que mais tem sentido, tem sentido no sentido da singularidade de cada sujeito. Né? Cada um de nós é único. O nosso repertório de linguagem, ele se combina, as combinatórias, elas são absolutamente singulares a cada um de nós. Né? Então, à medida que você vai desenvolvendo na escrita, você vai sentindo isso, que tem algo que você gostaria de escrever, mas uma outra escrita se impõe e vem e entra. Né? E, às vezes, quando você termina o texto, você fala assim, olha aqui, tem um monte de coisa aqui que eu sabia que eu ia escrever, mas tem um monte de coisa aqui que eu não sabia que eu ia escrever. Né? Não sei se você poderia falar alguma coisa sobre isso, Ju. O microfone tem que abrir. Isso aconteceu comigo, Celeste, nas pesquisas de mestrado e doutorado. Eu fiz assim, um projeto de pesquisa e, no final, saiu outra coisa completamente diferente, que à medida que eu ia trabalhando, eu ia percebendo que eu tinha outros interesses mais que me despertavam mais do que o antigo. Então, eu tomei caminhos assim, inusitados, realmente. É incrível como que vai levando, é o que você disse, a gente não sabe que rumo vai tomar. Né? O resultado é completamente diferente do esperado. Enfim, a Adriana também escreve livro, né, Adriana? A Adriana também deve ter algum depoimento para dar sobre isso, quando você estava fazendo lá sua tese de doutorado, né? Era exatamente aquilo que você queria ou apareceu um monte de coisa que vai invadindo, assim, vai entrando, né, no texto? Eu acho que isso acontece porque quando a gente começa, a gente não leu tudo ainda, né? Assim, né? Tem muita coisa que a gente vai lendo, que a gente vai acrescentando, essas coisas que a gente vai, o horizonte vai abrindo, né? E à medida que isso acontece, a gente vai reformulando mesmo. E o meu problema foi grande pelo seguinte, eu trabalhei com o Grande Sertão Veredas, então eu me perdia nas trilhas do sertão o tempo todo, sabe? Então, Guimarães Rosa é terrível, né? Pois é, isso aí é uma essa loucura. visão. E você está no campo literário, né? Eu estava no campo técnico, assim, jurídico, né? Mas mesmo assim, porque eu discuti questão de preservação de patrimônio, né? A ordenação constitucional da cultura e depois a preservação patrimonial. Em relação a isso, de vez em quando acontece na vida real mesmo alguma coisa assim que você nunca tinha, são questões que surgem que você nunca tinha pensado. Por exemplo, atualmente, essa questão das estátuas, né, lá em São Paulo, e de alguns lugares, estátuas de pessoas que eram os bandeirantes e que eram assassinos, não é isso? Então, pessoas querendo derrubar e os outros não, isso é história, né? E aí, esses dilemas, eles despertam, né? Contradições e a gente
acaba caminhando por outras veredas mesmo, né? Uhum. Muito legal. Então, Lacan demonstra, a partir do conceito de Lalande, que, conforme dito anteriormente, o significante serve ao gozo e cumpre uma função distinta da comunicação. A linguagem passa, a partir desse seminário, a ser concebida como elucubração de saber sobre Lalande, ou, segundo Miller, o sistema eventualmente gramatical, o linguístico que se inventa a partir desse significante puro, que não se encadeia e não produz sentido. Dizer com Lacan que a linguagem é uma elucubração de saber sobre Lalande corresponde a dizer que o recurso ao simbólico é uma ficção para se explicar e se dar conta do encontro traumático com o real. Um modo de romancear e dar sentido à falta a ser, a qual o ser falante se constitui por ser marcado pelo significante. Como indica Lacan, a linguagem é uma construção de sentido sobre o encontro com o real da língua, encontro esse para o qual não há solução significante plena. Se eu disse que a linguagem é aquilo como que o inconsciente é estruturado, é mesmo porque a linguagem do começo ela não existe. A linguagem é o que se tenta saber concernentemente à função de Lalande, né? Porque em momento de Lalande, quando o sujeito está entrando na linguagem, a linguagem mesmo ela não existe ainda, né? Então, por isso que a gente não tem memória aí antes dos 2 anos, antes da entrada da linguagem, porque não tinha registro linguageiro para gravar aquilo que estava se passando, né? Por isso que a memória meio que a gente fica pensando, será que apagou, né? Assim, claro que não apagou, está registrado em algum lugar, mas não enquanto essa linguagem, né? Talvez de alguma outra forma. Barthes, partindo de tais elaborações lacanianas, retoma alguns questionamentos sobre a escrita, referindo-se especificamente à carta de amor, colocando a serviço de um impossível que não se escreve ou inscreve. Querer escrever o amor é afrontar o atoleiro da linguagem. Esta região desesperada em que a linguagem é, ao mesmo tempo, muito e muito pouco excessiva, pela expansão ilimitada do eu, pela submersão emotiva. E pobre, né? Além de ser muito pouco, é pobre, pelos códigos mediante os quais o amor rebaixa e reduz. Aí eu vou parar por aqui para a gente então tomar a obra, né? Então, nós estamos aí na página, aqui no meu exemplar aqui, a gente está na página 419, tá? Todo mundo está aí com seus... Localizaram aí onde nós estamos? Começa com a Casa da Fazenda. Oi? É Paola. Ei, Paola. Ei. Eu queria saber qual página que está na versão vermelha, na edição vermelhinha. Mostra a sua edição aí para o pessoal observar quem tem, para te ajudar a localizar. Espera aí, deixa eu pegar tudo assim, irmãos. Essa vermelha aqui? É essa, Isso, Paola? essa daí mesmo. Está na 515. Muito obrigada, Adriana. E qual está o parágrafo, Celeste? O parágrafo aqui no meu é 1267, 1267. Obrigado. Tá? Então, aqui assim, só para adiantar um pouquinho, porque às vezes a escrita é uma escrita tão labiríntica, né, que a gente vai se perdendo um pouco do sentido, né? Eu sempre pego um trechinho assim que dá sustentação, um pouco de sentido para aquilo que a gente está lendo, para facilitar as conexões também, né? Então, a gente vai entrar num momento aqui onde o Riobaldo, né, e o seu bando, eles estão indo
em busca do Hermógenes, né? É para vingar a morte de Joca Ramiro, eles estão indo em busca do Hermógenes. E eles, quando chegam na casa do Hermógenes, eles não encontram o Hermógenes, deve ter se mandado para fugir alguma coisa. E eles, então, prendem a esposa dele e levam essa mulher com eles, junto com o bando, no encalço aí do Hermógenes. Tá? Então, só dar essa dicasinha aí, porque a gente vai passar por isso. Tá? Então, a casa da fazenda, aquela reto, claro, caiado, mas era um casarão acabando o top do morrete. Enganando, até parecia torta. Varejamos o total a tiro. Aí, e o que se gritava azurradamente. Gente, quando eu vi esse azurradamente aqui, eu não sei, a primeira coisa que me veio foi o azurra, né? Azurra, da cor azul em italiano, né? E o Guimarães, ele brincava o tempo inteiro com essas coisas. Então, ele acaba fazendo a gente ficar meio delirando também, meio divagando, procurando sentido, às vezes, onde não tem, né? Então, eu fiquei aqui com esse azurra e pensava, azurra, a cor azul, a cor do futebol da seleção da Itália e a torcida que se chama azurra, né? Por causa de ser a torcida azul, né? Então, azurradamente, na verdade, zurrar ou azurrar é o som que os equinos fazem, né, quando estão desesperados. Né? Então, tem nada a ver com azul, nem, não sei, pelo menos aqui até não encontrei nenhum motivo para isso. Celeste, né? Eu encontrei outro sentido para azurrar, que vem de surto, de surto, seria assim, de arranco, de repente. Então, varejamos é arrasamos, né? Destruímos o total a tiro. Aí, e o que se gritava, de repente, eu encontrei esse sentido. Azurrada, de repente, né? Eu encontrei peraí. Aqui, ó, no Léxico de Guimarães Rosa. Legal, bacana. Né? Então, mas assim, zurrar e azurrar também. O bom do Guimarães é que você pode dar vários sentidos. E aí, pois isso. Né? Então, aqui vem assim, produzir sons semelhantes ao zurro. Também. A voz do burro, a voz do jumento. Né? Então, e aí eu me vi aqui numa situação que era assim, que eu nomeei de no encalço da palavra. Eu acho que o Guimarães também fazia isso, andava no encalço da palavra, eu estava no encalço da palavra, mas eu corria atrás dessa palavra, né? Pra caramba, fiquei um tempão brincando com essa palavra. Mas aí o que se gritava, então mistura isso. Qual foi o sentido mesmo? De repente, assim... Segundo aqui na etimologia, vem de surto, de surtar. Então, uma coisa de brusca, de repente. Tá. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu entendi isso também, porque, assim, quando eles atacam a casa, quem estava dentro da casa começa a gritar desesperadamente, surta mesmo. Imagina, um bando chegando e dando tiro, é enlouquecedor, né? Então, além dos gritos, tinha os surtos, tinha tudo isso, né? Aqueles que estavam lá eram homens ordinários, derreteram debaixo do pé de meus exércitos, o que foi um desbarate, como que já estavam de asas quebradas, nem provaram resistências. Esse desbarate aí tem a ver com desbaratar, né? Desbaratar uma quadrilha, né? Desbaratar, destruir, né? Acabar com ela, né? Então, foi um desbarate. Deles mal ouvi uns tiros, e a gente, nós, estouramos para o centro a surto, sugre, destrambelhando na polvorada, feito rodeio de vento, assaz. Do que fiz, desisto. Todos não fizeram? Volvido, receei que Diadorim não me aprovasse, mas Diadorim concordou com os fatos, em armas, em frente. O que se matou e estragou de gente humana e bichos, até boi manso que lambia orvalhos, até porco magro em beira de chiqueiro, o mal regeu.
Deus de mim tire, Deus que me negocie, a vez. Né? Então, tem também aí essa palavra sugre, né? Sugre, que é uma palavra bem diferente. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre isso, não, tá? Me Qual veio palavra? uma coisa assim de açúcar, de sucré, né? No francês, açucarado, Qual doce. palavra, Celeste? Sugre, Sugre. S-U-G-R-E, sugre. Esse sugre aí, eu fiquei muito perdida com ele. Assunto, sugre, Deixa eu ver se eu acho aqui. destrambelhando. Vê se você acha, Deixa eu porque acho eu aqui. não tenho esse léxico. Eu até vou comprar, mas eu não Esse tive. léxico é uma maravilha. Tem Pois tudo. é. Mas eu justamente queria ir pelo caminho labiríntico, mais difícil mesmo, Não, esse caminho seu é muito cavucando, né? gostoso. Mas para quem Então, está com eu pressa, achei que ia ser muita moleza demais pegar esse que já está pronto. peraí. Deve ter aí, Jô, porque é uma Achei. palavra bem difícil de Está encontrar. escrito. E a gente, nós retornamos para o centro, a surto, sugre, destrambelhando na polvorada, feita de arranco, de repente, parece ser sinônimo da locução a surto. Então, é sinônimo daquele azurradamente. Né? Ah, tá. Uhum. De arranco, de repente. Uhum. O sugre, né? É sinônimo. Uhum. Então, de seguida, tochamos fogo na casa, pelos 15 cantos mortos. Armou incendião, queimou de uma vez como um pau de umburana branca. E de lá saímos quando o fogo rareou tardezinha. A umburana, né, é um arbusto, né, um arbusto do cerrado, uma árvore que dá na floresta, e ela tem cunho medicinal. Ela combate as doenças do estômago, essa umburana branca. E de lá saímos quando o fogo rateou tardezinha, rareou, aliás, tardezinha. E na manhã que veio, acampou-se em beira d'água de sossego. A gente trespassava de cansaços e sobra de sono, mas, trazida à pressa, já em muito nosso poder, estava merecida que se queria tanto, a mulher legal do Hermógenes, era a esposa do Hermógenes, né? Então, aquela mulher sabia dureza, escava, ela discordava de todo o destino. Assim, estava com um vestido preto, surrado, muito desbotado. Caiu o pano preto que tinha enlaçado na cabeça. E ela não se importou de ficar descabelada. Deixaram. Ela sentar, sentou. Nunca encurtou a respiração. Devia de ter sido bonita nos festejos da mocidade. Ainda era. Deram a ela de comer, comeu, de beber, bebeu. A curto respondeu algumas 2 ou 3 coisas, e logo depois de falar, apertava demais a boca fechada, estreitos, finos beiços. Mas falava quase assoviado. Figuro que não mascava fumo nem cachimbava, mas mesmo assim cuspia em roda, mas não passava a sola do pé por cima para limpar o chão, como é costume de se fazer. Nessas condições. Adverti que estava descalça e assim devia de ser fora do uso, de certo por causa da hora e confusão em que tinha sido pega. Se arranjou para ela a par de alpercatas. Ela soubesse que não se pertencia com a gente. Aceitou meu olhar, seca, com resignação, em quieto ódio. Pudesse, até com as unhas dos pés, me matava. Enrolou a cara num chale verde, muito consolado. Mas eu já estava com ela, com os olhos dela para minha memória. Magreza na cara fina de palidez, mas os olhos diferiam de tudo. Eram pretos repentinos e duráveis, escuros secados de toda boa água. E a boca marcava velhos ferimentos. Para mim, ela nunca teve nome. Não me disse palavra nenhuma, e eu não disse a ela. Tive um receio de vir a gostar dela como fêmea. Meio receei ter um escrúpulo de pena. Certo, não temia abrir razão de praga. Muito melhor que ela não carecesse de vir. Ser chefe, às vezes, é isso, que se tem de carregar cobras na sacola, sem concessão de se matar.
e ela ficava assim, embiocada, sem semblantes, com as mãos abertas, de palmas para cima. Embiocada, né? Ela ficava assim, embiocada. Embiocada é sinônimo de dissimulada, escondida, disfarçada, né? Então, ela ficava ali meio querendo se esconder, né, do que era ela. E Celeste, tem uma mantilha que envolve o rosto, que chama bioco. Deve vir bioco? daí. É uma mantilha que envolve o rosto. Interessante. Mas no dicionário, embiocada também tem esse sentido do dissimulada. Mas de qualquer forma dissimula, porque é para cobrir, né? Bioco que chama isso? É. Interessante, hein? Muito legal. Porque ele está falando, né, que ela estava com esse pano aí enrolado na cabeça e tal, embiocada, sem semblantes, com as mãos abertas, de palmas para cima, como se para sempre demonstrar que não escondia a arma de navalha, ou porque pedisse esmola a Deus. Lembro dessa mulher como me lembro de meus idos sofrimentos, essa que fomos buscar na Bahia. É de ver que não esquentamos lugar na redondez, mas viemos contornando, só extorquindo vantagens de dinheiro, mas sem devastar nem matar. Sistema jagunço. E duro capitaneei, animado de espírito. O Jalapão me viu, os todos gerais me viram demais. Aqueles distritos que em outros tempos foram do Valentão, Volta Grande. Depois, mesmo Goiás abaixo, a vago. A esses muitos desertos, com gentinha pobrejando, mas o sertão está movimentante todo o tempo. Salvo que o Senhor não vê, é que nem braços de balança para enormes efeitos de leves pesos. Rodeando por terras tão longes, mas eu tinha raiva surda das grandes cidades que eu desconhecia. Raiva porque eu não era delas, produzido. Eu naveguei salais. Tem as telhas e tem as nuvens. Eu podia lá torcer o azul do céu por minhas mãos. Eu podia lá torcer o azul do céu por minhas mãos. Virei os tigres, mas mesmo virei sendo o urutu branco por demais. E tem essa palavra salais. Né? Essa palavra salais. Devasso travesso. Aparece muitas vezes no livro essa palavra. Muitas vezes. Eu já passamos por ela e já vimos, mas assim, às vezes elas ainda me tomam, né? Então, esses salais têm a ver com isso, com devasso travesso, né? Mas tem outro sentido também. Tem o sentido de devasso, tem o sentido de animado, decidido. Animado, animado. Tem esse sentido também. Celeste, aqui ela fala do sistema jagunço. Eu separei aqui, se você me permitir, um parágrafo da Galvão, da Valnice Galvão, que ela fala o que é ser um jagunço. O que é ser um jagunço? Porque lá naquela época, cada fazenda tinha o seu pequeno exército, que era nada mais do que um bando de jagunços, né? Então, ela fala o seguinte: o jagunço é um ser livre, não tem posses, e por isso mesmo é dependente, servidor de quem tem posses. Não tem causas próprias e, por isso mesmo, defende causas alheias. Sua atuação depende de ordens recebidas. Tanto pode impor a lei e manter a ordem, quanto transgredir a lei e ameaçar a ordem. Pode produzir assim como pode destruir. Tem lances cavalheirescos e respeitosos junto às mulheres, mas também estupra e mata. Tira dos ricos, mas às vezes pilha, incendeia e destrói sem motivo aparente. Causa grande admiração e repulsa. Pode ser visto como herói, mas também como facínora. É aquela ambiguidade constante no livro de Guimarães Rosa, né? Então, está aí a ambiguidade dos jagunços. Bacana, obrigada, Jô. Então, tem telhas e tem as nuvens. Eu podia lá torcer o azul do céu por minhas mãos, virei os tigres, mas mesmo verei sendo o urutu branco por demais.
somente que me valesse indas que só em breves e poucos na ideia do sentir, uns lembrares e substâncias, os que, por exemplo, os seguintes eram a cantiga de Ciruís, a bigre minha mãe me ralhando, os buritis dos buritis, assim, aos cachos, o existir de Adorim, a bizarrice daquele pássaro galante, o Manuelzinho da Croa, a imagem de minha Nossa Senhora da Abadia. Muito salvadora, os meninos pequenos, nuzinhos, como os anjos não são, atrás das mulheres, mães deles, que iam apanhar a água na praia do Rio São Francisco, com bilhas na rodilha, na cabeça, sem tempo para grandes tristezas, e a minha Otacília. No circo fio dessas recordações, acho que eu bateava outra espécie de bondade. Essa frase é muito interessante, porque ela traz cirgo, né, que é aquele fio que o bicho da seda tece, né, e ele faz uma analogia desse fio com o fio da narrativa. Né? Eu achei isso tão bonitinho, muito bonito isso, né, porque o fio da narrativa tem toda uma sutileza, e o fio, e toda uma delicadeza também, né? E o fio que é produzido pelo bicho da seda também tem essa delicadeza e essa, né, essa coisa que ele traz aqui, que ele faz essa metáfora, né? Uma metáfora que ele faz aqui, uma analogia. Né? O circo é o fio, né? Aquele cordão da seda que é produzido a partir dos ovos do bicho da seda. Né? Então, aí ele fala assim, no circo fio dessas recordações, ou seja, nesse delicado fio, né, da narrativa, acho que eu bateava outra espécie de bondade. Ou seja, ele estava explicando. E justamente o que ele está falando antes é porque ele tinha acabado de trazer uma cena grotesca, né? Aquela cena daquela invasão da casa do Hermógenes, daquele tiroteio. O Hermógenes nem estava lá. Ele pega e prende e leva a mulher do Hermógenes, e, de repente, ele começa a falar no Manuelzinho da Croa, no de Adorim. Então, ele traz isso, né? No fio dessa narrativa. Né? Eu acho essa imagem é linda. Você sabe por quê? Muito linda. Bateava outra espécie. Ele bota tudo na bateia e vai bateando. Na bateia. Ele põe tudo na bateia e fica sacudindo. Ele extrai a bondade daquilo. Exatamente, né? Porque aí na bateia, né? A bateia é aquele instrumento, né? Aquele depósito, né? Que os garimpeiros usam para batear, para procurar o ouro, né? Para garimpar ali o ouro, né? Fica só o de bom, ou pedras preciosas também, né? Então ele agita, ele pega aquele minério, aquele conjunto de pedras, de tudo, e fica sacudindo ali na água, para depois ele recolher dali o que interessa. Né? E o Guimarães trabalha desse jeito. Então, você vê que frase, né? E às vezes a gente, quando está lendo o livro, por isso que eu acho que ler em conjunto é muito melhor, porque quando a gente está lendo em conjunto, a gente troca, a gente escuta o que o outro está falando, porque é bem capaz da gente passar batido por cima de uma frase dessa, que é tão simples, a gente nem todo mundo sabe o que é bateia, nem o que é circo, então não vai ficar procurando o que é bateia, o que é circo, né? Mas quando a gente está pesquisando, está procurando, e você então vai encontrando o encantamento da narrativa, é uma coisa assim, gente, divina. Então eu acho que assim, que ler Guimarães Rosa não pode ser como você lê uma estrutura romanesca que tem tudo já à mostra, tudo ali, já está tudo ali na cara, o sentido está ali. Né? Porque assim, olha o que me faz e fundo nesse Guimarães Rosa, porque a gente psicanalizar é exatamente isso. O psicanalista, ele é um artesão, ele fica um artesão de escutar as palavras e ir fazendo. E, às vezes, joga aquilo tudo na bateia, sacode, às vezes sai uma palavrinha dali, que aquilo ali vai mudar todo o sentido da narrativa, né, que você está escutando. Por isso que a escuta não é só da história que está sendo contada, a escuta é muito mais da que não está sendo contada. E que, às vezes, o sujeito precisa contar, mas ele não deu conta de chegar ainda. E, às vezes, um significantezinho que você aponta aqui, mas você disse isso, está ligado com aquilo, e o que tem isso a ver com aquilo? E aí abre um mundo novo, né? Assim, uma possibilidade de sentido novo. Né? Que é isso que a gente busca, né? Esse significante novo que possa trazer para nós alguma mudança nas nossas vidas.
né? Alguma coisa que agregue, que faça diferença. Então, está aí, né, essa frase maravilhosa, né, no circo fio dessas recordações, né, Riobaldo, aos 80 anos, falando das recordações de uma forma tão linda. Né? Acho que eu bateava outra espécie de bondade. Né? Devo que devia também de ter querido outra vez os carinhos daquela moça em Orinhá nessas ocasiões. Por que será que aí eu não formei a clareza disso de a propósito? Por lá adiante, na Vastança, era rumo de onde ela agora morava. Isso sim, andadamente, mas não conheci. E demos volta. Tempos escurecidos. O que meus olhos não estão vendo hoje pode ser o que vou ter de sofrer no dia depois da manhã. Ao que inventei, enquanto assim se vinha, por pobres lugares, aos poucos eu estive amaestrando os catrumanos. Os catrumanos ele usa muito, né? Os capial, né? O povo da roça, lá da jagunçada. Então, o Senhor está lembrado deles, ensinando aqueles catrumanos para as coisas de armas do que houvesse de pior. Eles já prometiam puxo, e burro não gosta é de principiar viagens. Aprovei de ver o Teofrásio, o principal deles, apontando em homem malandro inocente, com a velha garrucha que era dele, com os 2 canos escavalados. Mas que atirasse não consenti. Zé Bebelo havia de admitir assim, de se fazer excessos, né? Ali, quem lembrava de Zé Bebelo eram minhas horas de muita inteligência. Assim, ele vinha, ele ainda vivesse, certo havia de ter algum dia notícia do que eu estava executando, que a gente trazia a mulher, como ela agarrada em mãos, se ia necessitar o Hermógenes a dar combate. Né? Então, ele põe aqui mulher com letra maiúscula, porque ele não nomeou essa mulher não tem nome. Ele não traz, não aparece aqui o nome dela. Então, ele nomeia essa mulher como mulher, a mulher. Né? É uma mulher que não é qualquer, né? É uma mulher que ele vai mostrar ela para o Hermógenes e falar que, olha, está aqui, você quer, vem buscar. Né? Então, um negócio assim, muito forte. E essa mulher, conforme vinha, num definitivo mau silêncio, a cara desaparecida pelo chale verde, aí, ó, o bioco aí, Jô, escanchada em seu cavalo, tinha dado a ela um chapéu de palha de ouricuri, por se tapar do forte sol baiano. Ouricuri é aquele coquinho, né? Já apareceu aqui e tem uma fibra que dessa fibra se tece chapéus, né? Então ele pegou um chapéu de palha, né? Da palha do ouricuri para proteger a mulher. Estava cuidando dela direitinho, né? Alimentando, nutrindo. A mais dela não se ouviu queixa ou reclamação, nem mesmo palavra. O que eu desentendia nela era aquela suave calma tão feroz, que seria ferrada em esperar essa capacidade. A esperar essa capacidade. Se o ódio só era que dava a ela certeza de si, o ódio, então, era bom, na razão desse sentido, que às vezes é feita uma esperança já completada. Deus que dele me livrasse. Mas o homem em quem o catrumano Teofrásio, com sua garrucha antiquíssima, apontou, era um velho. Desse eu digo, salvei a vida. Socorrido assim pelo fato de eu não conseguir conhecer a intenção de existência dele, sua razão de sua consciência. Ele mostrava numa burgueia em choça muito de solidão, entre as touças da sempre viva serrã e lustro das folhagens de palmeira pindoba. Né? A burgueia aí lembra uma coisa do burgo, né? Da vila, do vilarejo e da burguesia, né? Do povo que morava aí. Né? Então, essa burgueia aí, dessa forma escrita, né, me pareceu um neologismo, mas que queira trazer esse sentido mesmo, de agrupamento de pessoas que estão aí. Né? Fiquei até pensando, a burgueia seria o feminino do burgo, seria o local, né, onde está aquilo, né?
porque o burgo seria isso, né? E então, burgueia, pensei isso, seria o feminino, seria o burgo, a aldeia, a vila, né? Mas com certeza está realmente relacionada a isso. Né? Então, ele morava numa burgueia, né, em choça muito de solidão, entre as touças, ou seja, né, aquelas touceiras, né, de algum tipo de moitas assim de mato, de capim, de cana, né? Tudo isso tem a ver com touceira, com moitas, né? Então, essas touceiras da sempre viva serrana, que é uma planta, e lustro das folhagens de palmeiras pindobas. Então, tem touças também de palmeiras. Eu, com outros, tinha subido no tope do morro, que era de espalha-ventos. De lá do alto, a mente minha era poder verificar muitos horizontes. E mire e veja, em 15 léguas, para uma banda, era o São Josézinho da Serra. Então, terra florescida, onde agora estava assistindo Nhorinhá, a filha de Ana dos Usa. Assunto que, na ocasião, meu espírito me negou, digo o dito. Além, dela eu ainda não tinha podido receber a carta enviada. Para mim, era só uma saudade a se guardar. Hoje é que penso, Nhorinhá, namorã, que recebia todos, ficava lá, era bonita, era a que era clara, com os olhos tão dela mesma. E os homens, porfiados, gostavam de gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é que era de tantos homens? Mas, no vir de cima desse morro, do Tebá, quero dizer, Morro dos Ofícios, redescendo, demos com o velho na porta da choupã dele mesmo, homem no sistema de quase doido, que falava no tempo do bom imperador. Baiano, barba de piaçaba, goiano, baiano. O pobre que não tinha as 3 espigas de milho em seu paiol. Meio sarará, a barba de capinzal sujo, e os cabelos dele eram uma ventania. Perguntei uma coisa que ele não caprichou de entender. E o catrumano Teofrásio, que já queria se mostrar jagunço decisivo, o catrumano Teofrásio bramou, abocou a garruchona em seus peitos dele, mas que não deu tujo. Esse era o velho da paciência. Né? Esse tujo também aqui, não deu tujo, né? Tugir é murmurar, calar, falar pouco, ficar quase calado, né? Então, inclusive, quando eu achei esse tugir aqui, eu não saquei imediatamente que tujo, que tujo poderia ser do verbo tugir, né? Do verbo tugir, e muito menos que seria com G, né? Não pode colocar tujo com G, porque senão fica tugo, né? Então tem que ser com, né, essas coisas da língua, né, gente? Que a gente, às vezes, quando está fazendo um trabalho desse, a gente vai descobrindo umas coisas muito interessantes, porque o verbo tugir é exatamente isso, murmurar, né, falar baixo, quase calar, né? Mas é com G, é T-U-G-I-R, tugir, né? Calar, falar baixo, murmurar, né? Então, quando ele fala não deu tujo, ou seja, não deu o tom, não deu a fala, não disse nada, ficou ali calado, né? Então, esse era o velho da paciência. A paciência de velho tem muito valor. Comigo conversou, com tudo que em tão dilatado viver ele tinha aprendido. E achei isso aqui também, né? O envelhecimento como um dilatado viver, né? A forma como o Guimarães vai encontrando assim de fazer as referências ao que ele está dizendo, né? Então isso é de uma criatividade assim, uma abundância de criatividade impressionante, né? Então o cara tá muito idoso lá, então ele tem um dilatado viver, né?
ele tinha aprendido. Deus Pai, como aquele homem, sabia todas as coisas práticas da labuta, da lavoura e do mato, de tanto tudo. Mas agora que tanto aforrava de saber, o derrengue da velhice tirava dele toda a paçança de trabalhar, toda a possança, né? Ou seja, todo o poder de trabalhar, né? E mesmo o que tinha aprendido ficava fora dos costumes de usos. Velhinho que apertava muitos olhos. Seria velhacal? Não fio. E isto que retrato é devido à estúrdia opinião que divulgou em mim esse velho homem, que, por armas de sua personalidade, só possuía ali era uma faquinha e um facão cego e um cala-boca. Porrete esse que, em parte ocado e recheio de chumbo, por valer até para mortes, né? Então, esse cala-boca já apareceu também na obra lá para trás, que é esse pedaço de pau, né, esse porrete, que ele usa como arma. E ele mancava estragado, portanto, que a metade do pé esquerdo faltava cortado, produção por picada de cobra, urutu geladora, se supõe, né? Então, mais uma vez, aqui ele faz uma referência do urutu, né, que é o nome que ele adota lá, que foi colocado pelo Zé Bebelo, né? Urutu, e também que é uma cobra, né? E lá também a gente já tinha visto isso. Animado comigo, enfim me pediu um punhado de sal grande e regular e aceitou um naco de carne de sol, porque no comer de comum ele aproveitava era qualquer calango sinimbu ou gambás, que jogando neles certeiramente o cala-boca sempre conseguia de caçar. Me chamou de chefão cangaceiro. Né? Assim, eu não me lembro de ter visto na obra, porque ele usa o tempo inteiro jagunço, né? Essa palavra que faz uma referência ao cangaço, né? Então, eu fiquei até um pouco curiosa com relação a isso, né? Porque tinha também, por ocasião de onde o Guimarães pega aí dessa época, né, do jaguncismo, tinha o cangaço também, né? Então, é a primeira vez que eu estou assim, que eu estou observando, pelo menos eu não me lembro de ter visto essa palavra cangaço ou cangaceiro ao longo da obra, né? Então, ele chama aqui, né, esse senhor, né, esse de dilatado viver, esse senhor chama o Riobaldo né, que agora aqui é Urutu Branco, né, de chefão cangaceiro. Acabando que, para me render benefício de agradecimentos, ele me indicou muito conselhante que, num certo resto de tapera, de fazenda, sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantia desproposital. Eu fosse lá. Ele disse, eu escavasse tal fortuna que merecida para meus companheiros e para mim. Aonde rumo? Indaguei por comprazer. Ele piscou para o mato. Por lá, 35 léguas, num riacho das almas. Toleima. Eu ia navegar assim para colar, passar matos, furar a caatinga, por batoqueiras, por louvar loucura alheia? Minha guerra nem não me dava tempo. E mesmo se ele sabia assim, a verdade fosse, porque era que não ia, muito pessoalmente, cavacar o ouro para si. Gente, eu ri tanto quando eu li isso, eu morri de rir, achei a maior graça disso. Porque quando eu estava lendo, eu já estava pensando exatamente isso. Eu falei, pô, ele está ensinando para o cara, por que ele não vai lá e busca esse ouro? Né? Essas maluquices, essas loucuras. Né? E então ele faz essa reflexão, que eu falei assim, engraçado, né? O cara faz essa reflexão e eu já tinha até feito antes dele. Não é a primeira vez que eu li isso aqui. E até hoje eu fico achando graça. De vez em quando eu fico rindo sozinha aqui com as coisas da história, né? Então, mas só que eu gargalhei, né? Quando eu vi isso aqui, eu gargalhei. E aqui ele só sorriu, ele achou engraçado, mas só sorriu. Olha o que ele fala. Ele fala bem assim, ó, derri dele. Eu achei isso interessante também, derri dele, né? Derrir é sorrir, é zombar. Agora, depois eu fiquei pensando o quanto que o rir no ser humano tem
uma diversidade de sentido. Gente, é um escândalo a diversidade do que uma boca pode fazer, né, em termos de transmitir alguma coisa. É impressionante. Olha só, derrir. Derrir é sorrir. Pode ser zombar. A pessoa ri, mas é um riso zombeteiro. Pode ser gracejar. A pessoa está fazendo uma piada com aquilo, né? É impressionante a quantidade, né, do que o rir. Brincar, pode brincar, está brincando, dá um sorriso assim, que é uma brincadeira, né? Pode escarnecer, pode debochar, um sorriso, né? Inclusive, eu encontrei, pode troçar, pode achincalhar. Com um sorriso você pode fazer 1000 coisas, né? E esse que recebe, geralmente ele sabe do que se trata aquele sorriso que você está encaminhando para aquela pessoa, né? Celeste, a palavra sim. derrisão é pouco usada, mas o meu livro do meu mestrado, o título é Nas Trilhas da Derrisão. Derrisão, né? Eu trabalhei os mecanismos do riso. Olha só, muito legal. Então, é nas trilhas da derrisão. Derri dele, eu gostei disso, derri dele. Então, inclusive, rir tem a ver com debicar também, né? Pode estar debicando quase no sentido de debochando, porque o debicar tem a ver com os pássaros, né? Porque assim é bico, né? De debicar é de bicar ali, de ficar bicando, né? Então tem tudo isso aí. Mas eu achei muito interessante. Derri dele brando, ou seja, ele riu, mas um riso leve, brando, não foi riso de coisa nenhuma, foi o riso de quem pensou assim, muito bem, você quer me mandar andar aqui quase não sei quantos quilômetros, aí uns 70 quilômetros, né, porque era acho que é 35 léguas, né, que ele está falando, então era muito, cada légua tem 6 quilômetros, né? Mais de 200 quilômetros, ele estava querendo fazer o cara andar para ir atrás de um ouro enterrado, né? E aí ele deu aquele sorrisinho, tipo assim, tá bom, vai você, por que você não vai lá buscar esse ouro? Né? Então, o derri dele foi isso, foi brando. Eu tive a impressão que o que esse velho queria é que os jagunços se distanciassem bastante deles. Se fosse 200 quilômetros para lá, quanto mais longe, melhor. Né? Exatamente, ele estava querendo vê-los pelas costas e para muito longe. Agora, é muita ingenuidade também ele achar que ele vai falar isso para o cara e o cara vai embora atrás disso. Né? Assim, vai procurar um ouro que tenha 200 quilômetros daqui. Né? Tá lá enterrado, é só você desenterrar. Então, por que é que se dá conselho aos outros? Galinhas gostam de poeira de areia, suas asas, e o velho homem cujo ele entendia de meus dissabores, eu mesmo era de empréstimo. Demos o demo, e possuir era meu caminho, nos peitos de meu cavalo ciruís. Aleluia só. E o velho, no esquipático de olhar e ser qualquer coisa em mim, ele duvidava dela, qualquer coisa em mim, ele duvidava dela. Né? Esse esquipático aqui também já apareceu várias vezes, né? É a coisa do esquisito, do estranho. Né? Então, agora aqui, onde que eu estou? Tá. De olhar e ser qualquer coisa de mim, ele duvidava dela. Mas que era? Que era? Eu carecia de indagar. E mesmo porque a chefe não convém deixar os outros repararem que ele está ansiando preocupação incerta. Tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui, ou de donde? Esse leixo, é leixo mesmo? Eu não, essa palavra não localizei. O que é isso? Não sei. Leixo é frouxo, relaxado. Ah, tá. Tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui? Esse nado, assim, no sentido de nascido. Você é daqui ou de donde? Acha mesmo assim que o sertão é bom? Bestiaga que ele me respondeu, e respondeu bem,
e digo ao Senhor. Ó, essa frase aqui também é emblemática, tá? Essa daqui é para adotar como filosofia de vida, hein? Ó, sertão não é malino nem caridoso, mano a mano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga ao Senhor, conforme o Senhor mesmo. Ou seja, isso aqui fala do desejo do sujeito, do que cada um apronta para si na vida, né? Porque, assim, o sertão, né? Se a gente for pensar que o sertão é o mundo, né? Como o Guimarães diz em alguns momentos, nas entrevistas que ele dá, inclusive, ao Gunther Lorenz, né? E ele fala, o que é o sertão, né? O sertão é o mundo, né? Então, o mundo é isso, ele não é malino nem caridoso, né? Ele vai responder a você de acordo com o que você ama ou odeia também o mundo, né? Então, respondeu com uma insensatez, há de ir me ferir, portanto. Jacaré já, respondeu apontando com o dedo para o meu peito. Desgostou de meu debique? Dele o dito eu não decifrava, sertanejo sem remanso, mas desabandonamos aquilo às pressas, porque o velho assoava o nariz com todos os dedos de uma mão, em modo que me deu nojo. Descemos flauteando o resto do morro. Quando chegamos lá no acampo, as ramas das árvores já iam pegando o pó da noite. Ermo meu, do que hoje sei, tiro passadas valinhas, e fome de bacural é noitezinha, porque o tesouro do velho era minha razão. Tivesse querido ir lá ver, nesse riacho das almas, em 35 léguas, e o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia em Orinhá, lugarejo ditoso, segunda vez com Orinhá, sabível sei, então minha vida virava por entre outros morros, seguindo para diversos desemboques. Sinto que sei, eu havia de me casar feliz com Orinhá, como belo do azul, vira quem dê. Maiores vezes ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido. Como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. E do que digo, o Senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio. Amizade de afeto por minha bondosa mulher, em mim é ouro toqueado. Mas se eu tivesse permanecido no São Josézinho e deixado por feliz a chefia em que eu era o urutu branco, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem? Possível que é, possível que foi. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi. O Senhor talvez não acha, mas e o que eu estava dizendo? Mas mesmo pensando em orientar por causa, dói sempre na gente. Alguma vez todo amor achável em algum dia se desprezou. Mas como jagunços que se era, a gente rompeu adiante com bons cavalos novos para retroco. Sobre os gerais, planos de areia cheios de nada. Sobre o pardo nas areias que morressem, sem serras de quebra-vento. Com a campina roxa brandamente vagarosa por onde fomos, tocamos, querendo o poente e tateando tudo, chapada, sem lugar de fim. Só os punhados daquele capim de lá, com sua magra dureza. O para bem valer era que agora, quando alguém com o nosso brabo cortejo deparava, seriam gente já distante, desconhecida dela, e que não diziam mais: aquela é a dona de um seu Hermógenes, que estão remetendo para as enxovias. As enxovias é o cárcere, né? É o cárcere, a masmorra, né? Aquele cárcere que está no subterrâneo. É isso que é um lugar horrível, né? E essa mulher, ela era muito conhecida, né? Ela estava aí em cima de um cavalo, aí, um animal, indo junto, né? Aprisionada, né? Prisioneira ali desse bando, e as pessoas a conheciam, e eles então falavam, à medida que ia distanciando de lá de onde ela morava, ela era um pouco menos conhecida. Então as pessoas falavam, ela é
é mulher de um tal de seu Hermógenes, né? É a dona de um seu Hermógenes, é alguém que eles não sabem muito bem quem é, né? Que estão remetendo para as enxovias, ou seja, vão levar para a prisão. Essa mesma não dava trabalhos. A mulher ocultada no chale verde, como dizer, a mulher sem resgate, isso é dizer, que ia para a morte de outro homem, assim na sorte. Eu tinha receio de que ela adoecesse. Dei-as todas ordens de bom tratamento. Tanto a tanto decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém sem a razoável necessidade. Também pelo que aquilo não me dava glória, eu ia para um grande fim. Até estive nervoso. Desde as crondeúbas, nascidas em extraordinárias quantidades, e os montes de areia, quase alvos, com as siriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado. Então, tem essas condreúbas aí, né? Eu procurei essas condreúbas, elas são um tipo de vegetação, de árvore, alguma coisa por aí. Mas, em todo lugar que eu procurei, que eu encontrei, era citando esse trecho do Grande Sertão Veredas, fazendo uma referência dessas condreúbas como uma palavra que aparece em Grande Sertão, mas sem uma definição do que seria, né? Então, eu fiz uma suposição, né? Porque ele fala de algo que é nascido, né? Ou pode ser um animal, ou pode ser uma coisa botânica, né? Algo da botânica, né? Desde as crondeúbas, nascidas em extraordinárias quantidades, e os montes de areia quase alvos, com as siriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado. Então, lá onde eu pesquisei, eu encontrei uma referência dessa palavra ligada a Grande Sertão. Pode ser, inclusive, um neologismo, né? Então, que vi córrego, que corta e salga, e come coco de oricuri. Desordens não me tentavam, o assaltar e o rixar. Agora, para essas outras jagunçagens, assim mesmo como para pautear à toa o abocabaque. Eu não tinha interesse de tempo, não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não. Tanto que nem durou minha chefia, e acho mesmo que de dantes eu aguentei tudo o que é cão e leão. Celeste, Né? eu achei o crondeúba aqui. Ah, É uma então. espécie de palmeira. Uma espécie de palmeira. Até parece com buriti, né? Então, tá aí, ó. A Jo conseguiu achar lá. Tem uma Tá? coisa engraçada aqui, que eu fui digitar o Condreúba para poder pesquisar no Google e eu errei. Eu digitei Condeúba e descobri que tem um município lá na Bahia que tem esse nome. Olha só, é interessante. Isso aí. Celeste, já vou aproveitar a sua interrupção. Nós passamos batida numa frase tão linda que eu achei uma beleza. Vamos resgatar, então. As ramas das árvores já iam pegando o pó da noite. Isso é muito bonito. Pegando o pó da noite. Bacana. É lindo, né? Infelizmente é isso, né? A gente tem que ler muitas outras vezes para a gente ir mergulhando assim nessas veredazinhas aí, né? Então, são muitas veredas. Então, olha só, essa palavra, né, parece uma coisa assim, do som, né, da sonorização. A boca baque, né? Boca baque. Eu encontrei boca baque separado, né? Mas aqui é uma palavra só, a boca baque, né? Então, o máximo que eu consegui avançar é quase como fosse assim, bater boca, falar à toa, conversa fiada, alguma coisa que tivesse mais nesse sentido. É porque ele fala para pautear à toa, ou seja, pautear à toa, uma pauta que não tem. Achei, a boca baque. Aqui, peraí, deixa-me ver.
Disso ou Eu vou daquilo? comprar, vou Torto comprar à direita. esse livro, viu, Ju? Corrutela de Adac. Ah, É isso aí, falar disso ou daquilo, falar à torto à direito. isso aí, bater boca. É. Eu pensei isso. Porque a boca bate vem direto assim, fica batendo boca aí, conversando fiado. Então, eu não tinha interesse de tempo, não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não, tanto em que durou minha chefia, e acho mesmo que de dantes eu aguentei tudo o que é cão e leão. Corrijo e digo, só o frio é que mal tolerei. Quando geava, dormi de veras estreito entre diversas fogueiras. O frio desdiz com jagunço. A gente indo, ali mesmo nos altos tabuleiros, enchemos surrões com talos de canela de ema, boa acendedora de fogo. A canela de ema de qualidade, crescida mais de metro, acertante. Depois da madrugada, de guardado eu bebia um chá de jurema, me restabelecesse todos os ânimos. Daí diante, melhor foi desamainando, né? Mas esse chá de jurema aqui é uma árvore, né? E ele tem muitas propriedades medicinais. É antimicrobiano, antifúngico, antiviral, antisséptico. E é um arbusto, essa árvore de jurema, né? Um chá de jurema é isso. Então, foi desamainando a friagem das madrugadas. E já fazia tempo que eu não passava navalha na cara, contrário de Diadorim. Minha barba luzia grande e preta, conferindo cospeito. Isso eu mesmo podia fácil ver mirando na folha da água, quando meu cavalo Ciruís se debruçava para beber em qualquer riachinho da largura de 2 braças. Histórias. Sabido que meus homens, por sincera precisão de mulher, armavam querer de trazer umas delas, pegadas pelas beiras de estradas, me viam com lelê disso. Né? Esse lelê aqui é o trelelê, né? Vem com esse trelelê aqui para cima de mim, essa conversa fiada também. O que eu, enérgico, debelei e reprovei. Não se estava ainda em ponto para esse... Pelo mal de que essas mulheres não davam para ser ao menos uma para cada um, e por via de jus dessas condições, a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente com arrelias de vuvu e rusgas, né? Então, esse aqui com arrelias de vuvu e rusgas, né, formando encrenca, confusão, briga, isso tudo tem aí a ver com o vuvu, né? O vuvu tem a ver com infernizar, né? Vuvu, vavavá, né? Encontrei, inclusive, isso, vuvu, vavavá, conversa fiada. Né? Então, ele não estava querendo dar escuta para isso, não, porque ele achava que essa ideia dos homens, né, de arranjar mulher lá, não ia ter uma para cada um mesmo, então isso ia dar problema ali no bando, ia dar briga, confusão. O que juntávamos trazendo era cada bom cavalo que se pegasse. E tocamos conosco 50 e tantas redes de gado baiano à toa, por campos gramados, quando havendo, isso ia mais sem estorvo inconformes. Depois piorou, mas outras coisas melhoraram. O Senhor tenha na ordem seu quinhão de boa alegria, que até o sertão ermo satisfaz. Digo mesmo de meu expor, falante de mulheres. Quando se vigia varado avante, a literação aqui, né? Vigia varado avante. Viaja. Se viaja varado avante, ou seja, o cara tá no rumo aí, né? Sentado no quente, acaba o coxim da cela, fala de amores. E eu surgia em sossego assim, passo com passo, o chapadão tão alargante. Lá o ar é repousos. Os Hermógenes andavam por bem longe. E nunca que pelotão de soldados havia de ali vir, por cima de nossas batidas. Sossego traz desejos. Eu não lerdeava, mas queria festa simples, achar um arraial bom em feira de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e o sapateado de pés dançando. Mas, por lei, eu carecia de nudezas de mulheres.
mulher. Nesses dias, moderei minha inclinação. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário, mas não obrassem brutalidades com os pais, irmãos e maridos delas, consoantes que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir vida à toa de homem são trabalhador? Zé Bebelo não teria outro regir, né? Ele toma o tempo inteiro, né, o Zé Bebelo, e às vezes o Medeiro Vaz, com o parâmetro, né, do trabalho dele, né, do trabalho dele de capitanear ali aquele grupo, né? Então, ele faz uma referência aqui à viola de Queluz, né? Queluz é uma cidade que existe em São Paulo, uma cidade chamada Queluz, e em Portugal também tem um vilarejo, uma cidade também chamada Queluz. Mas essa viola a qual ele se refere, ela é produzida somente nas oficinas dessa região de Queluz, que naquela época se chamava Queluz, e hoje é a cidade de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, né? Eu achei muito interessante essa viola de Queluz, né? Ela é conhecida assim como viola de Queluz, é uma das variantes regionais da viola brasileira, né? Achei bem interessante isso, gente. Então, aí seguindo aqui, né? Zé Bebelo não teria outro reger, né? Então, aquilo que eu estava falando, ele toma sempre como parâmetro o jeito como Zé Bebelo conduziria aquela situação, às vezes um impasse, uma dificuldade, alguma coisa que surgisse, ele ficava se perguntando como é que o Zé Bebelo faria nessa hora. E tal qual o Zé Bebelo fizesse, então ele também tomava esse rumo, fazia dessa maneira, né? Mas você viu que eles podem fazer o que eles quiserem com as mulheres. E se os homens aceitarem, os maridos, os pais, Tá os irmãos tudo bem. aceitarem, eles não fazem nada com eles. Mas se eles criarem em casa, eles podem morrer, né? Pelo Pois tá subentendido. Então, isso aí também, né, você vê, né, porque assim, o tempo inteiro o machismo está estampado aqui, né, os preconceitos, né, tem muita coisa que a gente pode trabalhar com relação a isso. O próprio fato, né, de não poder, dentro da obra, a Diadorim ser, claro, né, que tem tudo isso aí, isso tem mais graça que seja assim, né, é interessante que seja assim, mas a gente vê por trás disso também uma conotação de algo que não podia ser dessa forma, né? Ele mesmo fica o tempo inteiro espantado com isso. Não é para ele uma coisa natural que ele, um jagunço, macho, muito macho, gostasse de outro homem, né? Então, Mas isso tudo... o pai de Diadorim quis que ele se travestisse de homem, porque ele diz o seguinte, que mulher no sertão só serve para duas coisas, para ser prostituta ou então para ser estuprada. E ele não queria isso para a filha dele. Por isso que já criou como homem. Pois Pensa bem. tem muitas histórias, né, de mulheres assim que foram criadas como homem, né? A donzela guerreira, né? Algumas se sabia que era, né? Mas muitas ficaram aí bem dissimuladas aí dentro desse personagem, né? Então, devo redizer... O que é esse vai vigário, hein? Não deixando no vai vigário. Vai vigário. Vê se eu acho isso aqui. Todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário. Uhum. Eu vi isso, me pareceu uma coisa assim de... Achei, vai vigário. Baixei ordem severiana, papapá. Peraí. Calote, PASS, não sei se passa em meretriz, de uso corrente no Nordeste. Não sei que, calote, PASS, ponto, em meretriz. O que é esse paz? Eu não sei. Calote, paz em meretriz. Expressão de uso corrente no Nordeste. Meretriz, sei lá. Deixa eu ver, baixei...
Não deixando no vai vigário. Tem Talvez alguma um coisa calote coletiva, passado, né? não está explicado, não. Não está bem explicado, não. Uhum. Talvez é assim, bom, não sei, né? Eles iriam pegar e pagar. Porque quando fala em calote, né? Calote da mulher. Calote passado em meretriz. Isso. Deve ser isso. Pode ser, né? Ou seja, no vai vigário é no conto do vigário, não tem o conto do vigário? Caiu no conto do vigário. A mulher ia e depois não recebia, né? Não recebia seus honorários. Saudavelmente para as mulheres bem dispostas, se quisessem, né? Não eu entendi isso também, Celeste, de que não fossem vigaristas, né? Que pagassem pelo que eles estavam recebendo. É isso, Juliana. Não deixando no vai vigário, ou seja, mulher bem disposta, não deixando no vai vigário. Ou seja, não dando calote nessas mulheres, né? Pagando devidamente o contrato, né? O contratado, combinado. Mas não obrassem brutalidades, né? Aquilo, né? Com os pais, os irmãos, os maridos e tal. Né? Quer dizer, desde que eles também não criassem casa, né? Porque se eles criassem. Porque se eles criassem casos, aí a brutalidade não ia ser à toa. Destruir a vida não ia ser à toa, né? Não ia ser à toa. Pensa bem, hein? Que doideira, né? E vejo, pergunto, de onde era que estava então o demo, perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isso para embelezar horas de vida. Mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com um desprezo era moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia, mas daí então me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope, torei o cavalo para lá. Tá? Eu vou parando por aqui, tá? E olha só, como eu tinha dito a vocês, assim, que segundas-feiras impressadas, a gente não faz encontro, porque geralmente a escola não funciona. E eu, para fazer o trabalho aqui, eu conto com a secretaria da escola, né, que me dá o suporte aqui tecnológico. Então, nós não teremos a reunião, nosso encontro aqui da próxima segunda, e nem o do dia 15 também, que será feriado. Mas, por sorte nossa, o mês de novembro tem 5 segundas-feiras. Então, mesmo a gente perdendo 2, nós ainda vamos ter 3. Né? Então, nós teremos agora, no mês de novembro, 3 encontros que estão aí no... Deixa eu pegar o calendário. Próxima segunda, que dia? Então, nós teremos aqui o nosso encontro no dia 7, no dia 21, aliás, desculpa, no dia 8, no dia 22 e no dia 29, tá? E o link é esse mesmo que vocês todos já têm, tá? Eu sempre mando, mas a Fernanda manda lá. Ei, Fernanda, você está por aí? Estou sim, Celeste. Então, o link você vai manter direto agora até o final do ano, não é isso? Isso, é o mesmo link. Então, é o mesmo link. Então, todo mundo já tem o link, então a gente pode usar esse mesmo link para entrar nas próximas reuniões. Mas eu sempre coloco também no Facebook, a Fernanda também manda para vocês, né? Então, de toda forma, a gente vai ter encontro nesses dias 8, 22 e 29, e não vamos nos encontrar no dia 1º nem no dia 15. Tá? É até bom que a gente vai esticando mais um pouquinho aí para o final do ano, porque agora nós estamos aqui no finalmente mesmo, né? Faltando umas poucas páginas, tá? Beijo para todo mundo, beijo para vocês. Beijo. Tchau, muito obrigada pela presença de vocês todos. É sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês. Obrigada, Celeste. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Tchau, oi, Teresita. Tchau. Tchau. Tchau.